Olá, boa tarde. Como já anunciado nas nossas redes sociais, nós temos um especialista justamente nela, né? E vamos aqui conversar hoje com o Carlos Caioda, estrategista político, especialista em marketing digital, palestrante, fundador da Caioda Mídia, agência de marketing, focada em estratégias digitais para políticos e candidatos, atuando em campanhas eleitorais, mídias sociais. Teve aí entre o seu rol de principais clientes o ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, a ex-ministra e deputada federal, Tereza Cristina, entre outros, como também o ex-ministro hoje e também ex-deputado federal, Carlos Marum, hoje participante do Conselho da Itaipu Binacional. O Carlos está fazendo um tour, entre aspas, aqui por Cuiabá e pelo estado de Mato Grosso, levando a sua experiência para aqueles que pretendem ser candidato, para aqueles que já estão no mandato, né? E para aqueles que gostam exatamente da política, como compreender esse espaço em que nós estamos, já que todos nós somos agentes políticos de forma direta ou indireta. Seja muito bem-vindo, Carlos Caioda. É um prazer estar aqui, estou muito feliz de estar em Cuiabá. Vamos aí, né? Vamos potencializar os candidatos aqui de Cuiabá. Muito bem. Ô, Caioda, hoje existem marqueteiros aí no mercado em que às vezes ele escolhe o cliente, né? E muitos são escolhidos pelo cliente. No seu caso, você atua das duas formas e ao ser escolhido, você aceita esses desafios? Sim, eu aceito. Teoricamente, né, eu faço uma análise também de cada candidato, mas normalmente eu aceito qualquer briga que estamos aí, estamos para a guerra. Como você poderia explicar para o nosso público qual é o ponto de partida, né, qual é a origem para direcionar as estratégias políticas de marketing digital para um político? Como ele deve começar, né, para que comece certo e sem erro? Tá. Hoje a gente fala muito que o parlamentar, tanto o parlamentar quanto o candidato, ele precisa ter 3 pilares que a gente fala. O primeiro pilar é a comunicação. Então ele tem que ajustar muito bem a comunicação política em si. É um pilar muito importante. Depois a gente passa para o segundo pilar, que é as redes sociais. Que não adianta você ter uma boa comunicação se você não usar as redes sociais, certo? E depois das redes sociais a gente usa o terceiro pilar, que é a estratégia. Que não adianta você ter uma boa comunicação, não adianta você ter uma boas redes sociais se você não tem estratégia. Então a gente juntou tudo isso e por isso que eu trouxe esse curso de imersão aqui, junto com a Sueli, né? E para fazer toda essa organização. Hoje você perguntou anteriormente se eu atendo vários candidatos, eu atendo vários candidatos, mas hoje a minha especialidade são para candidatos que estão iniciando. Eu consigo dar todo o passo a passo, do começo ao fim. Qual é o seu Instagram? Que eu dei uma passada rapidamente, vi inclusive alguns políticos que estão hoje na Câmara Municipal, que se utilizaram da sua experiência, participaram dos seus cursos e tiveram sucesso. Se não me falha a memória, Demilson Nogueira e um outro que agora não vou me lembrar aqui. Dr. Luiz, né? Dr. Luiz Fernando. Isso. Dr. Luiz Fernando. Estava no curso. Como é que foi lidar com esse pessoal na campanha anterior? Eles participaram de um treinamento que eu fiz aqui em Cuiabá, né? E assim, levou toda a equipe dele, a gente treinou aquela equipe, potencializou, né? A gente, até participei hoje de manhã, conversei até com o pessoal também do outro vereador de Lemar, a gente fez uma análise das redes sociais deles, como é que está as redes sociais dele, e eles comentaram assim, graças a aqueles aprendizados, a gente aplicou isso, mostrou tudo que eles estão aplicando no seu dia a dia, né? E foi muito interessante. Como um político pode estar presente nas redes sociais? Hoje nós temos empiricamente aí milhões ou milhares de grupos de WhatsApp criados aí pelo país todo, regionalmente, no município, no estado, no país, enfim, uma guerra extremada de direita, de esquerda, de opiniões das mais diversas, algumas respeitadas, outras execradas. Como é
que um candidato, um pré-candidato ou alguém que não definiu ainda, mas quer se colocar presente na mídia, pode fazer isso com os cuidados necessários para que essa exposição não seja excessiva e às vezes até enjoativa? Como não cometer esse erro? Tá, primeiro a gente tem que partir do princípio que as pessoas que querem ser candidatas, a gente usa que ela tem que ter um histórico passado. Não é assim, acordei hoje vou ser candidato, né? Já tem que ter serviço prestado para a sociedade. Até no seu caso, você estava contando o seu currículo, você já tem um currículo extenso. Então, assim, já prestei muito serviço para a sociedade, agora eu, como parlamentar, vou aumentar, certo? Quando a pessoa não tem um serviço prestado no passado, ela se usa desses grupos, ou de esquerda ou de direita, e se movimenta como um potencial lado. Ou se ela vai mais na questão ideológica. Isso, vai na questão ideológica porque ela não tem serviço prestado. Então ela entra para competir, né, para disputar a campanha com o lado político, ou direita ou esquerda. Um candidato, entre aspas, melecado, Sim. todo arrebentado, Sim. cheio de problemas. Se é inocente ou se é culpado, não vamos entrar Sim. no mérito. Sim. Mas chegou para você o desafio de convencer a população de que essa pessoa, mesmo estando numa situação complicada processualmente, é alguém que tem serviços prestados na sua comunidade. Como reverter isso? Olha, isso daí a gente tem que pegar... Como que eu faço, né? Vou falar primeiro como que eu faço. Eu faço uma entrevista e falo, me conta tudo, para me saber o que principalmente a oposição vai falar, para a gente montar uma estratégia. Dá para reverter sim, a gente vai fazer o quê? Pega as coisas ruins e as coisas boas e dá ênfase nas coisas boas. Ah, mas vão falar das ruins, faz parte. A energia boa e a ruim também faz parte, né? Porque quando estão falando mal, né? Isso também potencializa. Então tem que ter o bom e o mal para ter até... que isso faz parte da política. Tanto o lado bom quanto o lado ruim tem que ter. Então o que a gente faz? A gente pega tudo, faz um planejamento e sim, dá para reverter sim. Usar a força contrária a seu favor. Usar a força contrária, porque faz parte também, que ajuda a decolar. Uma das estratégias de Sun Tzu, a arte da guerra, né? Exatamente. Caioda, quais são as principais tendências hoje tecnológicas que você considera relevantes para a comunicação da política digital? Quais são os instrumentos hoje que estão disponíveis no mercado? E se você pudesse explicar cada um deles para o nosso telespectador e como usá-los, seria muito importante. Tá. Hoje eu faço muita palestra para pré-candidatos, para vereadores, né? Eu sou contratado lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, por uma empresa que eu treino vereadores. Uma semana sim, uma não, eu faço esse treinamento. Eu falo para todos eles, sem exceção. A sua pré-campanha, com uma única ferramenta, você consegue fazer, que é o Instagram. Porque se você usar o Instagram de forma assertiva, todas as ferramentas que o Instagram te disponibiliza, você consegue fazer uma pré-campanha. Uma coisa que você precisa mais que o Instagram é impulsionar. Então, assim, não existe mais fazer campanha sem impulsionar, mas eu já sou bem visto. Não, para mostrar para mais gente, você precisa impulsionar. Sem o impulsionamento, você não é visto, você vai ser só para os seguidores. Por exemplo, né? Vamos trabalhar com Cuiabá aqui. Às vezes a pessoa tem 1000 seguidores, só que com 1000 seguidores ela não vai ser eleita, mesmo se todos votarem, não é isso que acontece. Sim. Então, ela tem que fazer uma estratégia para que ela fale para mais pessoas. E só vai conseguir falar para mais pessoas através do impulsionamento. Quando você sincroniza os instrumentos, vou chamar dessa forma, sim, na minha linguagem aqui, digital, vamos falar aí dos TikToks da vida, do Instagram, do WhatsApp, do Telegram, não sei quais outras mídias, Facebook, YouTube, enfim... É possível sincronizar todas elas numa estratégia de campanha e quem está gerenciando todas essas informações, que geralmente não é só uma pessoa, é uma equipe, sim. Como esta equipe falar a mesma linguagem sem se contradizer em algum desses instrumentos digitais? Ó, nós temos uns 3 instrumentos principais para a campanha. A campanha vai ser pautada dentro desses 3. O primeiro, maior de todos, sem dúvida, é o WhatsApp. O segundo é o Facebook. Mas por que você falou que o Instagram um cara consegue fazer e o segundo é o Facebook? Porque o Facebook vai na massa. A massa está no Facebook, a classe mais baixa.
eu estou falando financeiramente, e também as pessoas de mais idade. Ou seja, a maioria das pessoas estão no Facebook. E o Instagram, que pega os intelectuais, os formadores de opinião. Então, o primeiro passo é você organizar um discurso para que nessas 3 redes. Ah, mas e o Telegram, e o TikTok? Sim, isso faz parte. Esse daqui é o principal, essas são as 3 redes. Tem que ter uma pessoa para monitorar e organizar. Porque, por exemplo, o certo, dá para fazer um conteúdo para os 3? Dá, mas o certo é fazer um conteúdo para cada. Por quê? Porque, por exemplo, você vai falar com o Facebook, você pode usar um vídeo mais extenso, porque você está direcionando para pessoas de mais idades. E a pessoa de mais idade, ela tem mais tempo para poder assistir. Diferente do Instagram, que ele tem que ser até 45 segundos. Mas por que se é liberado até 1,5 o Reels? Não. Por quê? Porque o pessoal está numa ansiedade que eles fazem assim. Ó. Eles estão vendo assim hoje a mídia. Está muito ansioso. Então, para o Instagram tem que ser um conteúdo super curto e para o Facebook você pode fazer um pouco mais. Então, o certo seria você ter uma pessoa que fizesse essa gestão das redes, de conteúdo que vai para cada lugar. E essa pessoa que está fazendo a gestão, minimamente tem que estar afinada, tem que te conhecer bem, tem que saber o que você quer. E muitas das vezes o que o candidato quer não é o correto. Como você faz para demover o candidato de algo que ele acredita, vamos dizer, entre aspas aqui, aquele que já nasce com um conceito e aos seus 60 anos de idade é candidato e de repente ele quer impregnar aquilo na sociedade, na população, um pensamento que ele acha ser o correto e você como estrategista, como um homem de marketing, entende que não é. Como demover, como convencer, como trazê-lo para um mundo novo? Sim, isso é mais comum do que se imagina, né? Porque a gente pega as pessoas de mais idade, isso daí não acredito nisso não, né? E de fato, se você for avaliar mesmo, as redes sociais não elegem ninguém, mas ela é um reflexo de quem você é na vida real. Como é que a gente faz para a gente ter uma organização então? A gente faz o seguinte, eu chego pro candidato e pergunto assim, como que você quer que as pessoas te vejam? A gente fala assim, que a gente vai criar um posicionamento. Então, do jeito que você quer que os eleitores te vejam, é do jeito que a gente vai se comportar. Certo? Ah, mas eu quero que ele me veja do jeito que eu sou. Então é só continuar. Não precisa, no caso, o candidato ele tem essa... Ah, eu não quero mover, eu não quero fazer isso, não quero gravar vídeo, não tenho predisposição. Né? Então cabe às pessoas que estão trabalhando filmar ele em conversas, em andanças, sem que ele precise falar, porque isso a gente dá para fazer. Hoje nas redes sociais tudo é possível, de todas as formas é possível. Claro que o candidato que se posiciona para a câmera, olhando, é diferente, mas dá para fazer de outra forma? Dá para fazer de outra forma, sim. Quais as estratégias, vamos dizer assim, chaves, né, para você poder engajar diferentes segmentos demográficos numa região? Vamos exemplificar. Cuiabá, região metropolitana, região de conurbação urbana, enfim, numa candidatura estadual, você vai abranger Cuiabá e Várzea Grande. Numa municipal, vai tratar os municípios de forma diferente. Mas como fazer essa linguagem chegar de forma que ela vai atender a elite, a classe média, a classe mais baixa e aqueles que estão abaixo da linha da pobreza. Porque o voto do miserável que está na rua, que está pedindo uma esmola, e aqui sem nenhum preconceito, apenas exemplificando, obviamente, e o voto do CEO de uma multinacional tem o mesmo valor na urna. Certo. Como engajar, como criar uma linguagem de forma que ou escolhe-se um nicho e atua nele? Então, boa. Eu trabalho sempre com nicho, porque a gente tem que partir de um princípio. Por isso que se fala assim, campanha majoritária e proporcional. Quando é majoritária, é para a cidade inteira, uma campanha de prefeito. A proporcional, na teoria, ela é para uma proporção da cidade. Ou seja, você tem que começar falando para o seu nicho e depois vai abrangendo. A gente se fala muito nas redes sociais, assim, em todos que a maioria das pessoas sabem, né? Que a classe mais baixa, a mais miserável, vamos pôr assim, é o voto mais volátil que tem. Ou seja, é o voto que vai chegar algumas pessoas, alguns candidatos aí de várias índoles,
que vão oferecer dinheiro, um sacolão. Então, esse voto mais baixo é o voto que não deve ser buscado nesse momento. Porque nesse momento você tem que fazer o voto conceito. É o voto das pessoas que pensam, das pessoas dentro do seu nicho, para como que atinge as pessoas do seu nicho, sendo uma pessoa de valor, resolvendo os problemas do seu nicho e se posicionando dentro do nicho. A partir do que a gente fala assim, você já fez o dever de casa, você é bem conceituado. Ah, mas esse nicho não elege. Beleza, você vai ser forte no seu nicho como um pilar e depois vai abranger. Nesse exato momento, nós estamos em 2023, até o carnaval, seria você se posicionar total através do seu nicho. Após carnaval ou após abril, que você está oficialmente homologado no partido e tal, aí começa a se abrir mais a campanha. Mas estrategicamente, hoje, todos que eu atendo, eu falo, vamos até o carnaval, você vai fomentar mais o seu nicho e depois a gente vai abrir um pouquinho. Mas por enquanto a gente faz o dever de casa, finca, né? Cria raiz, cria base para a partir daí você fazer a sua pré-campanha. É uma espécie de se comunitário, enfim, uma espécie meio que distrital de atuação, né? E se atua em algum segmento, o ramo da economia, enfim, que seja, focar naquilo para que posteriormente aquilo seja reverberado para outros setores. Olha, ele fez aquilo de bom naquele setor, de repente ele pode nos ajudar aqui também. É mais ou menos por aí? Mais ou menos aí. Por exemplo, se o cara é enfermeiro, por exemplo, então ele vai atuar primeiro na área da saúde. Então, o que ele vai fazer na área da saúde? A área da saúde é gigante. Ele vai pegar o pessoal da enfermagem, vai atrás dos médicos, ele conhece a realidade daquele nicho. Então, ele trabalha primeiro naquele nicho, depois ele vai abrangendo. Depois que ele vai para o bairro, primeiro ele tem que ser um representante como um enfermeiro, um exemplo que eu estou dando aqui. Criar uma mínima base. Isso, uma mínima base, exatamente. Como que você avalia e constrói um conteúdo de uma narrativa online convincente, de forma que ela pareça o mais natural possível e menos artificial possível? Eu tenho uma estratégia que eu uso, o que, o como, o quem e o porquê. Eu faço essas 4 perguntas para qualquer conteúdo. O que? O que você vai falar? O quem? Para quem que é importante? E o porquê? A gente fala assim muito do porquê, né? A gente usa muito esse porquê na rede social. O porquê, ele define tudo, porque as pessoas que estão te assistindo, ela tem que entender o seu porquê. O porquê que você quer ser candidato, o porquê que você está fazendo isso. Então a gente cria toda essa narrativa baseada nesse pilar. O que, como, quem e porquê. A gente sempre faz isso. Todas as narrativas que eu construo baseado nesses quesitos. A gente faz a partir daí. Porque assim, é muito comum você perguntar para um candidato, por que você quer ser candidato? Ele fala, tô vendo, porque eu quero. É muito pouco. Então, um porquê bem definido cria conexões com as pessoas. As pessoas, quando a pessoa fala, vou ser candidato por causa disso, vou defender os enfermeiros, o cara é enfermeiro e fala, eu acho que eu vou votar nesse cara, porque ele se sente representado. O porquê forte define muita coisa. Então, o mais importante é você definir o porquê que você quer ser candidato. Que medidas você aconselharia como estrategista, marqueteiro, né, para proteger a reputação online de um candidato? Que, evidentemente, ele vai ser, a partir do momento que ele se mostra, bota a cabeça para fora, as marretadas vêm naturalmente, né? Quais medidas profiláticas, antídotos, né, em meio a esses desafios dos meios digitais, que você não sabe de onde vem o tiro, até você consertar um estrago que eventualmente uma frase faz, demora-se um tempo maior, não tem o mesmo efeito que aquela frase causou naquele momento. Enfim, como você trabalha essa proteção do candidato? Eu trato a política como uma guerra, né? Eu falo que campanha é guerra. E toda vez que eu encontro um candidato, eu falo que campanha é guerra. Então, assim, como que a gente faz? Por exemplo, o exemplo que você citou, se o candidato tem teto de vidro, certo? E pode ser que ele sofra um ataque. Como que ele vai? Qual que é o antídoto? Você falar as suas fraquezas antes do adversário. Porque se você falar antes do adversário é uma coisa, agora o seu adversário falando de você na cidade é totalmente diferente. Então a gente usa dessa estratégia, porque você não tem como apagar o passado da pessoa. E às vezes tem alguma coisa que desabona. O passado nem a morte apaga.
Exatamente. Né? Exatamente. Se prospera, né? Enfim. Então a gente usa dessa estratégia. Quando o candidato me fala, ó, já fiz isso, então a gente fala, então a gente vai colocar isso, a gente na mídia, do nosso jeito e não do jeito que o adversário vai pôr. Então isso é fundamental, isso é muito estratégico que eu faço, porque teoricamente sempre tem alguma coisa para trás, né? Então a gente pega isso para trás, joga antes do adversário e pronto, a gente toca a nossa campanha. Estamos conversando com o Carlos Caioda, estrategista político, especialista na área de marketing, mídias digitais, enfim, você que é pré-candidato, você que está estudando entrar para a política, logo a gente vai deixar aí o telefone, o contato, ao final ele vai passar. Busque as orientações, que quanto mais profissionalizada for a sua campanha, o seu intento, talvez os resultados que você almeje chegue, não diria com mais facilidade, mas com mais probabilidade de dar certo. Como maximizar a presença de um candidato nos meios digitais? Você respondeu um pouco na pergunta anterior, mas eu queria complementar. Como maximizar, otimizar a presença online de um candidato, expor a sua visibilidade sem saturar o eleitor? Isso é muito legal, isso é eu que vou falar isso na palestra de amanhã, que a gente chama isso de humanização. Por causa que assim, a gente tem que entender que política, quem gosta de política, quem que assiste vídeo de sessão? Somos só nós que gostamos. Se você for candidato, você assiste, mas a população em geral não gosta. Então como que você vai fazer? Vou ficar só falando de política? Não adianta, que você não vai conseguir gerar conexão. Que o povo em si não gosta de política. Quem gosta de política somos nós. Só nós gostamos de política. Então, ou seja, como que vai fazer? Você vai mesclar um conteúdo político, ou às vezes uma pontada de dedo, às vezes algo um pouco mais forte, com conteúdo variado. Não estou falando para você postar uma cervejinha, nada disso. Às vezes é uma foto com a família, às vezes é um passeio que você está fazendo. Então, essa humanização, porque as redes sociais é uma válvula de escape, certo? De todo mundo. Então, todo mundo, a pessoa trabalhou o dia inteiro, ela chega lá à noite, ela não quer ver o cara, esse prefeito, não sei o que lá, esse vereador. Ela não quer isso. Ela quer. Então, você tem que mesclar. Não que você não vá falar, mas você tem que medir o seu tom. Então, essa humanização é primordial nas redes sociais. Você tem que ter coisa do seu dia a dia. Outra coisa, se você for parlamentar, as pessoas têm interesse de saber como que é a sua vida. Porque, teoricamente, as pessoas pensam que o vereador come caviar, come churrasco de picanha todos os dias, e não tem nada a ver. Então, às vezes, é interessante você mostrar os bastidores da sua casa, porque você gera essa conexão. Então, às vezes, mostrando seu cachorrinho, mostrando um passeio que você está fazendo aleatório, faz todo sentido. Então, desse jeito que a gente faz, a gente pega o conteúdo que a gente quer divulgar e mescla com vida pessoal. Não tem como mais desvincular. Os dois, o parlamentar e o candidato e a pessoa é a mesma. O pai de família é um só, não tem como ter dois perfis. Tem gente que tem, está errado. Um perfil só e humaniza tudo. Mostra quem que você é através de um único canal. Muito bem, olha, nós vamos a um breve intervalo comercial. Foi aí praticamente 25 minutos de conversa, passa rápido o tempo. Na volta eu gostaria que o Caioda começasse respondendo como gerenciar crises nas redes sociais. Um minutinho, estamos de volta.
Como nós havíamos deixado no bloco anterior, eu pergunto aqui ao Carlos Caioda, estrategista político, como gestionar, como você fazer a gestão, abordar crises nas redes sociais durante uma campanha política. Olha, nós identificamos que há uma crise, ela se originou por esse assunto, está se agravando, está machucando, está diminuindo o seu percentual aí de intenção de voto. Como reverter uma situação dessa? Existem várias estratégias para quando isso acontece, né? Uma que é básica, a gente faz assim, que a gente chama de anulação, né? Tem uma crise que normalmente o adversário está fazendo e tem um ataque que ele chega nos seus posts, né? Eles contratam gente e entram embaixo do seu post. Então, gera essa crise. O que nós vamos fazendo? Nós fazemos o empilamento de conteúdo. Fazemos conteúdo em cima de conteúdo, mudamos o foco e para a gente tentar apagar. Não dá para apagar, tá? Não tem como. Não tem, como é que faz? Não tem como. Mas a gente tenta diminuir um pouco o alcance do adversário jogando conteúdos novos. E também tem várias estratégias. Outra estratégia que eu uso também é o ataque é a melhor defesa, né? Então, se está atacando, teoricamente, né, numa campanha dessa, a gente sabe quem está atacando, a gente faz contra-ataque. Por quê? Porque a gente também tem que deixar o adversário ocupado. Como eu sempre falo, né, campanha é guerra. Não tem conversinha, aqui não tem amizade. Aqui é uma coisa séria. Então, a gente tem que trabalhar com essas armas também. Ataque, defesa, estratégia. Então, como que a gente faz? Quando a gente tem uma crise, a gente vai fazendo vários antídotos, várias coisas para resolver. Uma vai dar, sempre dá. Muito bem. Quais são os principais indicadores ou como vocês, durante uma campanha eleitoral, conseguem aferir e monitorar, vamos dizer assim, se aquilo que foi planejado está indo na direção correta, se há necessidade de correção de rumos, se vai ter que se refazer tudo novamente, ou se apenas exponencializar ainda mais aquilo que está dando certo? Como identificar isso e como fazer as correções? Bom, uma campanha desse nível é uma campanha grande, certo? São campanhas que já está em andamento. Tem algumas que eu já comecei desde junho, julho, agosto, já vem fazendo. Então, assim, a gente fala que a gente pode, até o carnaval, a gente pode fazer testes e errar. A partir do carnaval, onde teoricamente a maioria dos candidatos entram para fazer a campanha, a gente já não pode mais errar. Certo? Então a gente trabalha com isso. A gente ajusta até o carnaval. Depois do carnaval, mantém. Ah, mas e se der errado? A gente ajusta, certo? Mas teoricamente a gente testou ela antes do carnaval e ela não vai dar errado, porque ela já vem sofrendo teste. Agora, como que eu fico sabendo? A gente faz um planejamento a longo prazo, né? Partindo de outubro para trás. Se você começar agora, por exemplo, a gente vai pegar de outubro até dezembro, a gente faz um de lá para cá, a gente faz um organograma e já é tudo pensado como é que vai ser. Como é que vai ser em fevereiro? Como é que vai ser março? Como é que vai ser abril? Como é que vai ser maio? Ah, mas surge coisas novas, a gente vai surgindo e vai organizando. Mas já está tudo pensado, tudo planejado. E como é que afere se está indo bem ou não? A gente vai ver com a crescente. Toda campanha tem que crescer, ela não pode nem estagnar, ela tem que estar sempre em crescimento. Se porventura, dentro da própria ferramenta, a gente consegue ver os indicadores. Se aqueles indicadores baixar ou estagnar, está errado. Ela não pode, ela tem que ser uma crescente assim constantemente. Então daqui, se começar agora, em dezembro, até outubro, ela tem que ser uma campanha crescente, ela tem que estar assim. Ela não pode nem estabilizar, ela tem que ser crescente. Quando você diz crescente, nós não temos que ter nesse horizonte, cientificamente falando, metodologicamente falando, com conhecimento que você tem da área, saber qual é o teto desse candidato, ou seja, olha, até aqui eu sei que você vai poder chegar, daqui para frente você vai estar disponibilizando recurso, excedendo em gastos desnecessários. Você tem essa ética de conduzir o candidato dessa forma, ou quanto mais entrar de recurso para você fazer a campanha digital, melhor? Não, na verdade, eu até faço diferente, né? A gente faz o planejamento financeiro também, porque a gente tem que saber quantos que nós vamos gastar nessa campanha. É tudo pensado, né? Quantas pessoas vai ser contratado? Quantos que vai ser investido em mídia?
qual que vai ser a equipe de produção? A gente tem, se porventura o candidato no meio do caminho, depois de tudo planejado, ele quiser investir mais, eu chego, faço uma conversa franca com ele, falo, candidato, tem coisa que não tem necessidade, mas caso quiser para garantir, porque é isso que acontece, ele fica inseguro e fala assim, vou arrumar mais dinheiro para mim, né? Que é muito comum. Às vezes não tem necessidade, mas o mais comum mesmo é acabar o dinheiro no meio do caminho e ele não conseguir finalizar. Tá? Aí o que a gente faz? Por isso que eu sou chamado de estrategista. A gente tem um plano B, que o plano B ele foi construído junto com o A. Então a gente vai fazendo. Se por acaso acabar o dinheiro, a gente usa o plano B. Muito bem. Em que medida a inteligência artificial pode ser aplicada para você personalizar as mensagens políticas de acordo com os diferentes nichos populacionais que nós já falamos aqui? Como usar, em que medida usar e se é correto utilizar a chamada inteligência artificial para se comunicar com o seu público? Ele não vai entender que ali é algo que não é humanizado? Na verdade é o seguinte, o que está acontecendo com a inteligência artificial? Ela veio para ficar, ponto final, certo? Mas por que ela veio para ficar? É só fazer uma análise. Olha, você que está olhando, olha os vereadores e olha os vereadores do interior. Todos eles têm a mesma dificuldade. O que é? É a criação de texto, criação de conteúdo. Você vai falar assim, mas então eu vou pedir para o ChatGPT fazer um texto e vai ser isso. Não, você vai se balizar. Hoje, teoricamente, o mínimo de conhecimento que a pessoa tem, ela já está usando o ChatGPT. Não tem mais como fugir. Essa é a realidade, certo? Já estão fazendo imagens, certo? Mas vamos voltar com o texto. Por exemplo, você, candidato, foi em determinado bairro, você não sabe o que falar. Você coloca no ChatGPT, ChatGPT, o que eu vou escrever no meu post baseado nessa visita? O chat, ele te dá um texto e você molda ele, reedita, ajusta e coloca. Com o cuidado de não estar ali uma fake news enviesada. Pode acontecer, né? Porque... Como já aconteceu. O que acontece do ChatGPT? Se você faz a pergunta certa, você tem a resposta certa. Se você calibra errado, faz a pergunta errada, a resposta vai ser errada. Falar em calibragem e equilibrar, como equilibrar a transparência de uma campanha, de um candidato, mantendo a privacidade também desse candidato, e também mantendo a privacidade daqueles com os quais você pretende se comunicar. Onde eu quero chegar? Na lei de proteção de dados, não é isso? Sim. Aonde começa e aonde termina a ética de tudo isso, como fazer este trabalho sem ferir aí suscetibilidades na legislação? Olha, eu vou falar aqui isso daí, tem muita coisa que é certo e que não é feito, né? Essa lei de LGPD, LGPD mesmo. Lei Geral de Proteção de Dados. O que acontece? Não tem como ela funcionar, ela não funciona 100%. Por quê? O que acontece? Por exemplo, vou falar como é que funciona hoje, que não tem como controlar isso. Por exemplo, tem uma determinada secretaria de uma prefeitura que tem os dados de todas as pessoas. Por exemplo, aquele mais social, certo? A pessoa vai lá, tem acesso àquela lista de nomes, certo? Como é que ele faz? Como que ele vai usar aqueles dados? Ele pega esses dados, coloca no gerenciador de anúncio e faz um vídeo só para essas pessoas. E dá para calibrar para isso. Agora, agora eu te pergunto, como que a lei, como que a pessoa vai saber como que Onde buscou o TSE? Como que não tem como saber? Porque é uma planilha que o prefeito ou alguém passou, ele usou, subiu, não tem como você ter esse controle. LGPD se fala assim, é só para disparo aleatório. Mas isso quem faz são só os amadores, as pessoas que não sabem fazer. Porque quem sabe fazer campanha de verdade, faz campanha com lista, faz campanha com outras estratégias, e essa lei, infelizmente, ela não funciona. Por quê? Porque não tem acesso a informações. Mas um disparo no WhatsApp vai render uma multa muito pequena, muito ínfimo, né? Como fidelizar o eleitor ao candidato? Gerando conexão. Você tem que ter uma geração.
Na cabeça do eleitor, ele tem que fazer o seguinte, ele tem que imaginar que ele vai tomar, no caso você, vai tomar as decisões que ele tomaria. Então você tem que gerar essa conexão. O eleitor tem que se imaginar ele em você. Por quê? Porque ele não quer ser candidato, ele não quer fazer isso. Então ele tem que votar em alguém que é parecido com ele. Então se você for candidato e for parecido com o eleitor, gera essa conexão, que ele se sente representado pelo jeito que você se posiciona, pelas coisas que você posta, por todo um cenário de posicionamento. A gente fala muito em posicionamento. O que é o posicionamento? O posicionamento nada mais é do jeito que você quer que as pessoas te vejam. Então você tem que ajustar o seu posicionamento. Claro, quando você ajusta um posicionamento, se você for um pouco mais extremista, vai sair algumas pessoas, mas vai chegar outras. Então quem que vai sair, deixa sair. Você mantenha no seu posicionamento, porque isso fideliza a pessoa a você. Gera essa conexão. Qual a melhor estratégia para convencer o eleitor? Eu gosto da principal, é a verdade. É falar com o coração do eleitor. A gente fala muito disso, né? Falar com o coração do eleitor. O que é falar com o coração? Por exemplo, tem gente, inúmeros candidatos falam assim, eu sou formado nisso, eu sou PhD nisso, eu faço isso, eu faço... E o eleitor não quer saber disso. O eleitor quer saber o que você vai fazer por ele. Suas redes sociais no Instagram diz assim: boi que chega primeiro bebe água limpa, porém a depender, agora a opinião minha, porém a depender do rigor da legislação, essa água pode dar uma congestão. Né? Qual o período para massificar e de que forma, capciosa ou não, se colocar em evidência alguém que tem pretensão política sem ferir a legislação? Beber a água limpa sem que ela seja em excesso. O pessoal fala assim, qual que é a hora certa de começar a fazer uma pré-campanha? Né? Os vereadores estão fazendo campanha desde o dia 1º de janeiro de 2021. Os caras estão há 4 anos fazendo campanha. Como que compete com um cara desse? Não tem como. Então você que quer ser candidato, já era para você ter começado. Se você não começou, você já está atrasado. Tá? Então, assim, tem que começar antes? Tem que sim começar antes. Tem que gerar valor. Não precisa falar, eu sou pré-candidato. Não é nada disso. Mas você tem que já gerar valor. Você tem que ter conexão com as pessoas que te seguem. Não tem outra forma de você... mas eu vou fazer visita. Não precisa, às vezes, a visita. Você precisa se posicionar nas redes sociais ao ponto de que a pessoa, que é o eleitor, ela se veja em você. E é simples, na verdade, né? Às vezes as pessoas pensam que é uma coisa, grandiosa, tem que fazer visita, tem que ter muito dinheiro. Não. É claro que a maioria dos políticos que entram com dinheiro, mas existe a possibilidade, sim, de entrar sem dinheiro. Sem dinheiro, não, com pouco dinheiro. Tá? Basta você ter estratégia, ter organização e fazer todo o que tem que ser feito. Olha, nós vamos a mais um intervalo comercial, voltamos rapidinho. Na sequência eu quero que o Carlos Caioda, estrategista político, enfim, especialista em mídias digitais, nos fale sobre qual a importância da oratória, do assassinato da gramática que ocorre muito durante as campanhas. Daqui um minutinho a gente está de volta. De volta hoje conversando aqui com o estrategista político, marqueteiro, especialista em redes sociais para campanhas políticas, para pré-candidatos, candidatos, aqueles que estão no mandato, como conduzir de uma forma adequada o seu mandato, evitando desgastes desnecessários, evitando saturação junto ao seu eleitor. Então nós estamos aqui com o Carlos Caioda. Carlos, qual a importância da comunicação, da oratória numa campanha? Como evitar o assassinato da gramática, da concordância verbal, se comunicar com menos erros, ainda que a linguagem das próprias redes sociais estimule a usar abreviaturas ou termos que não são muito comuns na língua portuguesa? Bom, vamos começar aqui pela comunicação, né? Ao meu ponto de vista, comunicação é tudo, né? Eu sempre dou o exemplo do Lula e do Bolsonaro. Ambos, né? O que eles têm? Eles só têm a comunicação, eles só têm a fala. Analisa os dois. Como que cada um ganhou
certo? E ganhou através só da sua comunicação, ou seja, comunicação é tudo. Não adianta você ter um grande valor se você não sabe comunicá-lo. Não adianta você falar assim, eu gero conexão, mas se você não gerar de fato, você não consegue estimular. Então, comunicação é tudo. A oratória faz parte do candidato. Mas eu tenho dificuldade. Treina. Só tem um jeito de você conseguir mudar a sua oratória, é no treino. Eu até falo, eu sou um japonês, às vezes normalmente o japonês é mais introvertido. Só que assim, eu treinei tanto que eu estou aqui falando tranquilamente. Por quê? Baseado em cima de treino. Mas vamos falar, você falou do assassinato da gramática, né? Acho que o pior de todos é um erro de português. Assim, às vezes até a concordância verbal dá um desconto, porque é o jeito que a pessoa fala, mas erro de português é complicado. Então, assim, isso fica mensagem subliminar. Por exemplo, se você é leitor, você está vendo que o cara lá na legenda escreveu algo errado em português, você fala, o cara não consegue nem escrever o português. Como que o cara vai para o legislativo? Você está entendendo? Vai fazer lei um cara que não sabe escrever. Não é assim, sim, mas assim, claro. A mensagem consciente que se passa é essa. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Para não acontecer. E você falou sobre abreviações, eu não concordo de abreviações, tá? O político, o candidato, ele tem que se portar como um político. Como que você se porta como político? Imaginando como os políticos já fazem. Se você quer ser jogador de futebol, você vai se comportar igual um jogador de futebol. Se você quer ser um político, você vai se comportar igual um político. Como que os políticos fazem? Eles abreviam? Eles usam um monte de coisa? Não. Então você tem que fazer igual eles fazem, tá? A gramática é importantíssimo. Bem, como fazer uma campanha política nos meios sociais, de forma digital, como nós estamos falando aqui, para aqueles pré-candidatos ou candidatos, enfim, portadores de deficiências físicas, né? Auditivas, de fala, de locomoção, ou qualquer outra característica que o torne especial. Existe uma estratégia diferente, como trabalhar com este perfil de candidato? Uma coisa que é primordial, né? Todos os candidatos que, teoricamente é lei. Você vai falar assim, mas é lei para quem é político. Não deveria, deveria ser para todo mundo. Por exemplo, todos os seus vídeos deveriam ter legenda, ou alguém em braille, certo? Por quê? Porque o surdo, como é que o surdo vai saber, vai escutar? Então ele tem que ter a legenda. Todos os vídeos de um pré-candidato, ele tem que ter a legenda, certo? Agora você está falando assim, como atingir o público específico? Se você quiser ser o representante deles, você tem que fazer o quê? Gerar conexão. Por exemplo, na minha história, eu já trabalhei com uma candidata que ela era representante do surdo. Ela não era surda, ela era intérprete de Libras, mas ela tinha uma irmã que era surda. Então foi toda uma comoção, tá? Ela fez uma campanha voltada só para os surdos. O que a gente teve de inovação? A gente pegou, né, na hora de gravar o vídeo oficial dela, né, que vai para a TV, toda vez é a pessoa falando e aqui o braille pequeno. A gente reverteu, colocou ela falando em sinais grandes e a boca dela falando pequeno. A gente fez essa estratégia. Isso deu uma coisa, porque os surdos se sentiram assim, nossa, ela mudou o jeito. Então foi uma comoção até, tanto que ela teve 1.400 votos, totalmente assim, desconhecida por meio de surdos, ela só era intérprete, mas tinha a irmã, então teve uma comoção que ela fez campanha totalmente nichada. Então, teoricamente, ela não foi eleita, mas ela teve sucesso, porque 1.400 votos não é 140, né? É muito voto. Qual é o momento, na sua concepção, de ser paz e amor numa campanha e qual que é o momento de soltar o pitbull? Olha, como eu falo, né? Campanha é guerra. Tá? Então, paz e amor é na pré-campanha. Paz e amor, então, a hora que você está agregando, você está trazendo a pessoa, certo? Só que na campanha você tem que se posicionar. Então, você tem que ser agressivo. Mas ninguém gosta de gente morno. Ou você é quente ou você é frio. Certo? Então, na campanha oficial, quando você pega o número, você tem que ser mais aguerrido. Por quê? Porque é muita opção. Você tem que se diferenciar. E os candidatos que não sabem fazer campanha, eles estão lá, tranquilão, né? Faz um médio. O médio não funciona.
Se você quer ser paz e amor, agora é a hora de ser paz e amor na pré-campanha, que você está agregando aquele sentimento de conexão, você traz. Lá na frente é só porrada. A gente fala de mais agressivo, né? Aqui em Cuiabá você participou da campanha de outros políticos? Não, nunca participei aqui em Cuiabá. A campanha do atual prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, Sim. Você participou dela em mídias digitais? Não. Não participou? Não participei. Nem do Mauro Mendes? Não, nem de ninguém daqui de Cuiabá. Eu vendi muitos cursos aqui para o estado do Mato Grosso e para o pessoal de Cuiabá mesmo. Mas eu nunca participei efetivamente, assim, na parte estratégica de nenhuma campanha aqui em Cuiabá. Qual foi o seu pior cliente nesta caminhada aí do marketing digital? Bom, eu já tive vários piores clientes, né? Porque assim, eu falo assim, qual que são os seus piores clientes? São os que perdem, né? Porque se perde, eu perco, ele perde, né? E o meu nome está vinculado a ele também, então eu também perdi. Mas qual que é o pior? O pior é aquele cara que ele não é que ele não enxerga, ele não quer enxergar. Às vezes, como que eu falo? Eu sou um ser muito racional, então eu trabalho com números. E eu falo assim, olha só, aqui, esse daqui, estamos aqui, esse daqui, aqui. Então você tem que ajustar aqui a sua narrativa. Ah, não, isso eu não vou fazer. Eu falei, não é para você mudar quem você é. Ajusta a sua narrativa, porque aqui tá mostrando, os números mostram que está faltando. Então esse é um candidato ruim, por quê? Porque ele não quer te ouvir, ele não quer enxergar, quer fazer só do jeito dele. E ele é centralizador. Então isso são os piores candidatos que tem. E são vários, né? Porque eles não confiam em ninguém, então eles centralizam tudo. E aí na hora que a gente mostra as coisas para eles, não enxergam. E quem você citaria, ou quais, ou se não quiser nominar, não tem problema, foram aí seus melhores, foi seu melhor cliente, foi mais fácil lidar, entendeu a mensagem e foi obediente à estratégia de campanha? Porque acho que o item da obediência àquilo, ele é fundamental para que se alcance o objetivo. Porque muitas das vezes o candidato, você determina um regramento, Sim. No meio do caminho, ao vivo, num debate, ele sai daquele foco, depois as coisas não dão certo e querem culpar Sim. o marqueteiro por isso. Bom, eu posso nominar sim o Mandetta, né? Ele é até um amigo pessoal, mas o que aconteceu? Como que tudo isso aconteceu? Primeiro eu entrei para fazer a campanha, ele ficou meio assim, campanha em 2014, ele falou rápido aqui, ele está falando de Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde. Isso. O que aconteceu? Na campanha de deputado federal em 2014, ele no começo ele ficou meio receoso, porque não me conhecia direito, eu vim de outro grupo e tal, ele ficou meio assim. Mas eu fui mostrando o serviço e ele foi me dando carta branca cada vez mais. Então a gente fez inovação com aquele pau de selfie, que fazia entrevista, não precisava mais ser ele, então ele poderia usar a GoPro. A gente criou uma lona, que é um backdrop, e aí o que a gente fez? A gente pegou todas as juventudes, todas as pessoas que estavam trabalhando e colocou o deputado fazendo uma mensagem um a um para todo mundo postar nas suas redes sociais. Então ele me deu muita carta branca, ele falou assim, ó, japonês, tudo que você tiver de criatividade, traz aqui. Eu falei, ah é? Então tá bom. Eu vim do mercado, trouxe tudo que tinha, estudei tudo que eu tinha, falei, ó, tem isso. Ah, então tá, aplica isso daqui, vamos ver o que vai dar isso daqui. Então ele participou realmente. Então ele chegava no final da noite, quando ele fazia as reuniões dele, 10 horas ele ia lá para a sala de comunicação, sentava e a gente batia papo. Lá a gente toma muito tereré. Então a gente tomava um tereré e discutia. Às vezes a gente passava 2, 3, 4 horas discutindo, mas era produtivo. Porque ele deixou eu fazer as coisas. Então ele tinha essa mente aberta e tanto que ganhamos aquela época, enfim. Pesquisas eleitorais, ela norteia uma campanha digital ou cada caso é um caso? Ela norteia sim, porque a gente precisa saber o que a população quer. Às vezes não é aquela, né, de saber, como é que está a minha ação, mas norteia sim para saber quais são as dores da cidade. Se você não tem nicho, a gente tem que basear pelas dores do comum. Então, baseado nessas dores que a gente cria nossa narrativa. Então, isso é importante. Só um adendo aqui, que hoje no mercado hoje, para a campanha 2024, existem vários outros tipos de campanha, de pesquisa. Não mais essa pesquisa tradicional.
Existe pesquisa que você consegue aferir até a interação com o usuário. Então, assim, uma infinidade de pesquisa. E não tem mais aquela, pesquisa de todo caro, não. Existem várias outras pesquisas baratas que você consegue se balizar. O já ganhou é amigo do já perdeu numa campanha eleitoral? Sim e não, né? Porque assim, eu trabalho com campanha feminina e campanha masculina, né? O homem, sem exceção, ele já fala assim, eu vou ganhar. O cara pode ser o pior, mas ele fala, eu vou ganhar. Eu vou ganhar. E a mulher, ela não tem essa confiança. Então, assim, para o homem, ele tem que dar uma segurada. Eu falo assim, ó, beleza, autoconfiança é primordial, porque você tem que passar para a equipe que vai ganhar. Então, tem que ter o já ganhou, sim, mas dá uma segurada. Toda vez eu falo com o candidato, falo, dá uma segurada. Agora, no caso de mulheres, quando eu atendo as mulheres, todas sem exceção eu falo assim, aumenta a sua autoestima. Você tem que entrar com já ganhou, porque a mulher ela é muito técnica. Não, a gente está pesquisando, estamos buscando. A mulher ela é mais pensativa, ela vê no macro. Então, essa mulher eu tenho que trazer ela para a vibe de candidato. Falar, ó, você está lutando de igual para igual com o homem, tá? Mas eu sei que eu sou mulher. Não, de igual para igual, vamos para cima e você tem que ter esse instinto de falar, eu já ganhei, vamos ganhar. E tem que ter esse aguerrido, porque isso é mais uma condição do homem, né? Então, nesse caso, quando é uma mulher, eu faço com que ela fale, já ganhei para a equipe. E do homem eu dou uma segurada, porque ele fala automaticamente, fala, você é vereador, ele sai espalhando para a cidade inteira. Então, eu seguro o homem e falo para a mulher falar mais isso. O marketing e o jurídico são gêmeos siameses numa campanha, especialmente quando se identifica crises numa rede social, ofensas, denegrir a imagem de alguém. Há esse trabalho conjunto com o jurídico ou são funções diferentes? Não, tem que ter, nesse caso específico, por exemplo, se está tendo ataque, né, a gente tem que usar desse ataque como uma defesa também. E a gente vai, teoricamente, a gente vai fazendo outros ataques. Por exemplo, se o inimigo, eu falo muito inimigo, né? Se o adversário está entrando e está te atacando de forma errada, aí você tem que mostrar para o jurídico entrar com uma ação. E tem que usar desses artifícios, certo? Agora, se for assim, o marketing tem que caminhar com o jurídico. Não necessariamente, porque se você contrata uma agência, um especialista, teoricamente a gente chega lá, eu estudo muito essas coisas, o que pode, o que não pode. Então, teoricamente, eu não fico ligando, advogado, pode isso, advogado, pode aquilo. Eu já sei o que pode e não pode, então é mais fácil. Mas se você está contratando alguém que é sem experiência, né, inexperiente mesmo, aí sim tem que andar junto com o advogado, porque toda hora ele tem que estar consultando, isso pode, isso não pode. Muito bem, Carlos Caioda, estrategista político, marketing digital, qual o telefone para contato para aqueles interessados que queiram reunir, ouvir, discutir, daí possivelmente nascer um contrato? Eu vou deixar o meu arroba no meu Instagram, que é o @Carlos Caioda. Você pode entrar em contato comigo, que eu mesmo Carlos Caioda com K, o Caioda, né? Carlos YODA. Né? E também, se nossa técnica conseguir colocar @Carlos Caioda, né? O Caioda com K e com Y. Isso. Viu, Serginho? Se quiser colocar pra gente, por favor, aí, @Carlos Caioda. E o meu celular é o DDD 67 99181 3811. DDD 67 99181 3811. Muito bem. É possível eleger alguém no Brasil sem dinheiro? Não, sem dinheiro você não abre nenhuma empresa, né? Então, assim, sem dinheiro você não consegue nem fazer campanha. Existe fazer campanha com pouco dinheiro, existe ganhar com pouco dinheiro. Agora, sem dinheiro não é possível. Existem vários casos, vários cases de sucesso espalhados pelo Brasil, que a gente atende o Brasil inteiro, que conseguiu se eleger com pouco dinheiro. Com pouco dinheiro, falam-se baseado nos caras que usam milhões, né? Mas assim, sem dinheiro não é possível. Sem dinheiro não é possível. @Carlos Caioda com K, o Ioda com Y, Carlos Caioda. @Carlos Caioda, você vai encontrar todas as informações ali no Instagram. Para a gente fechar, sim. Tá ali no nosso vídeo, @Carlos Caioda. Deixa aí um minutinho, por favor, Serginho.
Hoje, muitos marqueteiros, eles cobram grife, né? Vem alguns, não é o seu caso, alguns vendem ilusão, vendem uma expectativa, cobram preço astronômico, status, né? Que orientação você pode dar para aqueles pré-candidatos, candidatos, enfim, que desejam contratar um marqueteiro, alguém especialista em redes sociais, em mídia digital? Primeira coisa, se você é candidato e quer contratar um marqueteiro, um estrategista, né, você tem que ver os resultados dele. Né? Quantas campanhas já fez e quantas ganhou? Ponto. Isso aí define tudo. Né? E aí, basear o que você tem de estratégia. No caso, você vai perguntar para a estratégia, o que você tem de estratégia para mim? E aí você baliza nisso para você tomar a decisão. Existem vários valores, né? Desde valores pequenos a milhões. Então, vai um pouco também do seu bolso, né? Mas assim, com questão de grife, se você for um cara bem posicionado, teoricamente você não precisa ter a melhor equipe de marketing, a melhor estratégia. Você precisa fazer o que precisa ser feito. Às vezes é uma coisa mais simples, né? Às vezes é uma dedicação, que às vezes não adianta você ter o marqueteiro melhor do mundo se você não se dedica. Entre outras coisas. Qual é o preço do Carlos Caioda? O preço que eu cobro de todos os meus é fazer o que precisa ser feito, né? Então, assim, eu sempre falo para o candidato, cara, você está disposto a fazer? Porque eu não consigo fazer por você, eu faço com você. Então, quem tem que pagar o preço é ele, na verdade. Quantas horas você se dedica para a campanha? Tá? Então, essas coisas. Com relação aos valores, a gente pode me chamar no direct aí, a gente conversa. Eu tenho cursos, né? Cursos de R$250, eu tenho mentoria, que eu faço acompanhamento de mentoria, que custa R$15 mil, que eu faço todo esse acompanhamento à distância, né? Claro que se for para mim entrar dentro de uma campanha, aí são valores maiores, mas essa mentoria que eu consigo fazer à distância é um valor de R$15 mil. Muito bem. O senhor tem aí 1 minuto para as suas considerações finais. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade aqui, Éder. Foi um prazer falar com você. Eu já participei de várias entrevistas, mas acho que eu nunca tive perguntas tão profundas, né? E tão assertivas, né? Porque às vezes também é o que eu falo, né? Pergunta certa, você obtém a resposta certa. Só que se você não faz a pergunta certa, você não consegue obter. E é isso, eu estou aqui em Cuiabá, vou passar esses dias aqui até domingo, né? Amanhã vai ter um evento de imersão lá na Assembleia. Queria convidar todos vocês que quiserem participar. Começa às 8 da manhã e vai até às 6 da tarde. Lá a gente vai ajustar a sua narrativa, vai ajustar as suas redes sociais e eu vou te mostrar uma estratégia para você fazer na sua pré-campanha agora, a partir de hoje. É isso. Muito bem. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Volte tantas e quantas vezes julgar necessário. Tamo junto. Obrigado. Obrigado, Éder. Um abraço.